Deus e o problema do mal. Quando a gente começa a falar de Deus, mais cedo ou mais tarde uma pergunta aparece, e quase sempre aparece carregada de emoção. Se Deus é bom, justo e inteligente, por que existe o mal? Essa pergunta não é nova. Ela atravessa religiões, filosofias, gerações inteiras, e talvez seja a maior pedra no caminho de qualquer discurso sobre Deus. Guerras, doenças, injustiças, crianças sofrendo, pessoas boas passando por dores absurdas. Então hoje, antes de qualquer resposta definitiva, a ideia é entender como o livro dos Espíritos introduz o problema do mal. E por que ele faz isso exatamente neste ponto do livro? Porque isso não é coincidência. É um método. O problema do mal não é um detalhe, é um teste. Repara numa coisa importante. Kardec não começa o livro falando de sofrimento, dor ou injustiça. Antes disso, ele constrói 3 pilares. A ideia de Deus, os atributos divinos, a noção de inteligência e finalidade no universo. Só depois disso, ele encosta no problema do mal. Por quê? Porque o mal funciona como um teste de coerência. Se a ideia de Deus não resiste à existência do mal, então, ou Deus não é bom, ou não é justo, ou não é inteligente, ou simplesmente não existe. Então, quando o livro chega aqui, ele está dizendo implicitamente. Agora vamos ver se tudo o que foi dito até aqui se sustenta. Primeiro ponto-chave: o livro não nega o mal. Isso é essencial. O livro dos Espíritos não tenta fingir que o mal não existe. Não diz que é ilusão, nem que é só aparência. O sofrimento é real. A dor é real. A injustiça é real. O que o livro questiona não é a existência do mal, mas a nossa interpretação sobre ele. Essa diferença muda tudo. O erro mais comum: confundir mal com punição divina. Grande parte do conflito entre Deus e o mal nasce de uma suposição silenciosa. Se algo ruim acontece, Deus quis assim. O livro começa a desmontar isso aos poucos. Ele sugere que nem tudo o que acontece é intervenção direta de Deus. Nem todo sofrimento é punição. Nem todo mal tem origem divina. Essa ideia já quebra um modelo religioso clássico, o de um Deus que controla cada detalhe como um gerente cósmico. Aqui, Deus aparece mais como fundamento das leis, não como um operador que decide caso a caso. Mal absoluto ou mal relativo. Outro ponto central da introdução do tema é este: o livro não trata o mal como algo absoluto, eterno ou independente de Deus. O mal é apresentado como relativo, circunstancial, ligado ao estágio de desenvolvimento dos seres. Isso é sutil, mas poderoso. Algo pode ser mal para você agora e deixar de ser depois. Uma dor pode ser injustificável num recorte curto de tempo e fazer sentido num recorte maior. O problema é que a gente quase sempre julga o universo com um zoom muito fechado. O limite humano diante do todo, aqui entra uma ideia desconfortável, mas honesta. O livro admite que nossa inteligência é limitada, não no sentido de calhe a boca e aceite, mas no sentido de cuidado ao tirar conclusões definitivas a partir de informações parciais. É como tentar julgar um romance inteiro lendo só uma página a menos e ainda por cima uma página triste. O mal, nessa visão inicial, surge muitas vezes da falta de conhecimento, da imperfeição, do choque entre liberdades, não de um Deus cruel. Liberdade. A raiz silenciosa do problema, mesmo que ainda não entre totalmente no tema do livre-arbítrio, o livro já deixa uma pista. Se os seres são livres, eles podem errar. E onde existe possibilidade de erro, existe possibilidade de mal. Um universo com seres livres não pode ser um universo sem risco. E um universo sem risco seria, no fundo, um universo sem liberdade real. Essa é uma tensão que o livro começa a expor aqui, sem resolver tudo ainda. É uma introdução, não um fechamento. Deus permitir é diferente de Deus causar. Esse talvez seja o ponto mais difícil de aceitar emocionalmente. Permitir algo acontecer não é o mesmo que causar. Mas isso incomoda, porque parece deixar Deus observando o sofrimento. O livro, porém, não trabalha com a ideia de um Deus distante e indiferente, mas com um Deus que age por leis, não por exceções arbitrárias. Leis que permitem crescimento, aprendizado
consequência. Essa visão tira Deus do papel de carrasco, mas também tira do papel de babá cósmica. O desconforto é intencional. Importante dizer, o Livro dos Espíritos não resolve o problema do mal aqui. E isso é proposital. Ele está preparando o terreno para temas que vêm depois. Progresso do espírito, reencarnação, responsabilidade individual, justiça em longo prazo. Sem esses conceitos, o problema do mal fica insolúvel. Então, este episódio é sobre plantar a dúvida certa, não entregar conforto fácil. A pergunta que fica o episódio de hoje não termina com uma resposta, mas com uma pergunta mais refinada. O mal é prova da ausência de Deus ou prova de que ainda não entendemos completamente como a justiça divina funciona? Essa pergunta muda tudo, porque a partir daqui, o livro não vai pedir fé cega menos, vai pedir paciência intelectual. Encerramento: se você chegou até aqui esperando uma explicação simples, talvez se frustre. Mas se chegou esperando uma explicação honesta, o livro começa a cumprir a promessa. No próximo passo, a discussão vai ficar mais profunda, menos e mais pessoal. Porque o problema do mal não é só filosófico, ele atravessa a nossa vida. E entender isso é o que transforma a filosofia em algo vivo.